Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse projeto simples, deixem aqui, por favor, né? Embora vocês saibam que esses projetos, né, sempre vão para o YouTube ou para o canal, ou alguns até no aberto, né, ficar livre. E aí eu estava dizendo que eu queria comentar com vocês uma coisa que aconteceu essa semana. Não vou falar o nome da moça, até porque não faz diferença isso, apenas me chamou a atenção o assunto em si. Meninas, as oficinas são sempre na sexta-feira ao vivo, vocês sabem, né? Que desde há bastante tempo, faz quase 3 anos que as oficinas são sempre na sexta. E a vantagem do ter ao vivo é essa, né? É que vocês podem aí acompanhar todos os detalhes e curtir junto com a gente essas roupinhas. Então, os moldes ficam, depois que eles saem daqui, eles ficam disponíveis para vocês de várias maneiras, para vocês terem acesso a eles, vocês sabem disso. E essa semana alguém comentou no Instagram que não achou o molde das roupinhas do Adamastor e da Ugisa, né? Então, eu apenas quero reforçar isso para vocês, a vantagem de estar no ao vivo, né, gente? Então, nem todos os moldes são disponíveis. Imagina, nós fizemos quantas oficinas do Adamastor em detalhes de roupa e calça e alça, né? E outros detalhes que a gente foi fazendo ali. Então, nem todas as lives ficam mesmo, né? Ficam ao vivo. E aí, às vezes, as pessoas perdem alguns detalhes. É claro que eu gosto de comentar sempre com as pessoas, não fique triste, sempre tem projetos novos, fofos nascendo aqui. Mas estar aqui ao vivo faz toda a diferença. A Eliane está comentando que separou os tecidos e vai fazer menor para colocar as canetinhas. Bom, vai fazer menor para colocar as canetinhas, ele. Então anota aí. Eu cortei um tecido de 15 por 15, ó. Esse aqui é de 15 por 15. Por que eu cortei esse tecido menor aqui? E essa barra aqui, ó, eu cortei com 6,5 cm de altura, tá? Então anota aí já para tu fazer o teu menor. E aí, ao invés da alça, da sacola, porque esse ficou pequenininho, eu coloquei uma alça do próprio tecido aqui atrás, ó. Eu nem montei, porque a ideia é só mostrar para vocês que a nossa peça, que nós vamos fazer agora, que nós vamos concluir, ó, ela é desse tamanho, vocês estão vendo? E aí, eu fiz uma menorzinha, só para passar as medidas para vocês, tá? Por que eu fiz menor? Para mostrar, para tirar essa medida, para chegar nessa conclusão e para comentar com vocês o seguinte, ó, que essa embalagem não precisa ser laranja com verde, não precisa ser de cenoura, né, gente? Então, para vários presentes que a gente pode vender ou mesmo dar esses presentes, ela serve para várias utilidades. Como Márcia tinha comentado, todas nós, quando ganhamos uma embalagem que é um saquinho, ela nos acompanha por muito tempo. Ela vai para dentro da nossa casa, ou ela guarda um sachê, ou ela guarda alguma coisa que nós. Ela armazena alguma coisa que nós precisamos guardar ali, ou não perder, ou até mesmo dentro da bolsa. Então, lembrem-se, né, que pode. Eu não troquei o tecido, porque eu queria mesmo era fazer o teste. Lembrem-se, né, que pode ser aqui, ó, se é uma costureira, a gente pode usar um tecido aqui embaixo combinando, que a gente vai vender algum produto que seja, né? Enfim, tantas coisas que vocês fazem aí para presentear. Então, troquem o tecido e não percam a embalagem, tá? Ela vai ter o significado do produto de Páscoa. Eu vou montar a minha depois, né? Depois não agora na nossa oficina. Era para trazer mesmo para vocês. Então, combinem que dá para colocar aqui, sei lá, desde um colar, um presente de colar, qualquer coisa que tu vá produzir aí, tu tem essa embalagem diferente, porque é uma embalagem diferente, né? Então dá para fazer, ó, única também, né? Não precisa, se tu quiser, pode fazer simples. E aí faz então, numa das laterais, eu coloquei uma alcinha para que a pessoa possa pendurar na bolsa, pendurar, né, em qualquer lugar, no guarda-roupa, um sachê, seja lá
desejar fazer. Então, não é só uma sacola. Vamos montar nossa peça. 15 por 15, eu fiz essa medida, isso significa que vocês podem variar, né? Podem fazer aí do tamanho que vocês quiserem. Para lembrar. Vocês lembram que nós fizemos uma eco bag, que era uma necessaire eco bag simples, fácil, que por sinal a Viviane fez várias, que era muito útil e muito legal, que nós fizemos dupla face. A nossa cenoura também pode ser dupla face, tá? Eu vou deixar ela só com a versão do lado de fora, mas vou levar a explicação. Eu vou baixar aqui o celular para a gente finalizar nossa peça e vamos controlar o volume, tá? O som aí se chega para vocês. Senão a gente mexe outra vez. Desistir está fora de questão. Vamos lá. Ó, bem lembrado aí a Márcia dizendo, não esqueçam da etiqueta, tá? Não esqueçam de colocar a etiqueta na peça, para que essa embalagem não se perca lá na casa do cliente, né? Então vamos lá. Eu disse que eu ia parar exatamente junto com vocês, lembram? E descemos aquele pedacinho na marcação sem costurar, e eu vou passar uma costura aqui para prender ele. O que eu vou passar? Porque como ele é um utilitário, né? Ele vai ser manuseado. Vamos lá, Madrão, vamos ver esse som aqui. Como ele vai ser manuseado para que ao sair a cordinha aqui não traga esse tecido lá para fora, né? Então eu vou passar uma costura aqui na volta. Eu posso passar em toda a volta, que nem uma casinha de botão, ou se eu costurar só em cima, já é o suficiente. Então, no meu tecido principal, eu vou fazer isso dos dois lados, tá? Para deitar essa costurinha aqui. Tá aqui a nossa peça pronta. Ó, vou mostrar para vocês. Então, eu posso passar essa costura aqui na volta de toda a casa, ou só quando fizer aqui o meu túnel, eu já ter cuidado para prender. Fica a teu critério. A gente gosta de fazer sempre com todos os detalhes, né? Olha, agora eu tô vendo várias meninas aqui. Ainda bem que a Márcia já tá ali para comentar com vocês. Então eu vou costurar na volta dessa casinha, ó, para cuidando para que, ó, esse tecido esteja aberto, um para cada lado, para reforçar ele. Por quê? Porque se ele for um produto que tem uma vida longa, né, que vai para casa das clientes, eu quero que ele tenha qualidade, eu não quero ele desfiando. Eu vou usar uma linha da cor e vou segurar ele. Tá escuro aqui hoje, né? Isso mesmo, a Menaide. A Menaide está comentando sobre. Então, eu vou deixar só na minha parte externa. Eu peguei a bolsinha, não queria misturar agora as imagens, mas assim que eu concluir, é que eu vou mostrar exatamente sobre o que a Menaide está comentando, tá? Essa é uma opção bem legal. Por quê? Porque tu pode ter embalagem
Aqui tu pode ter embalagem de 2 tons, né? No meu caso aqui, eu fiz o padrão, né? Mas eu poderia ter aqui um tecido, se eu tenho determinado tipo de produto, sei lá, vou identificar que eu trabalho com rosa e azul. Então, eu poderia ter aqui uma estampa combinando com rosa e por dentro com azul. Se ele é dupla face, eu apenas troco o lado que eu quero usar. Vou fazer isso dos dois lados, né? E vou fazer antes de juntar as costas e a frente da minha peça, né? Ó, então eu fiz uma costurinha na volta dela para segurar esses fiapinhos deitados aqui e eles não poderem voltar lá para frente. Então, essa é a minha parte externa, a escolhida do lado de fora, já tem as alças toda costurada. E o forro é igual, né? Então, aqui no caso do forro, para ela ser dupla face, a gente faz o mesmo processo dos dois lados. Acima dessa costura, deixa uma folguinha. Então, eu tenho aqui a minha parte. Eu deixei aqui a minha abertura, eu estava costurando com linha contrastante, lembra pra gente notar aqui? Eu deixei a minha abertura, vou medir até. Ó, eu deixei uma aberturinha aqui de 5 centímetros, lembra? Que eu terminei a minha costura aqui, eu sempre deixo o tecido a mais para evitar de desfiar. Então, eu deixei 5 centímetros de abertura para poder desvirar por aqui. Agora a gente vai fazer aquele encaixe, então. Se as duas peças são iguais, eu vou pegar o direito do tecido tá lá e vou colocar o outro direito junto. Vou usar aqui essa minha abertura aqui embaixo para puxar a ponta. Ó, então, vai seguir, né, aquela nossa regra básica de sempre, que é os dois lados direitos dos tecidos se encontrando. Como eles têm as duas costuras, fica muito simples da gente encontrar. Então, eu vou botar costura com costura, alfinete, costura com costura, e do outro lado, costura com costura. Só tem essas costuras da lateral, né? Vou ter cuidado aqui para pegar as nossas alças, ó, e deixar entre elas, né? Guardadas aqui dentro. Vamos pegar outra que é colorida para a gente ver. Então, tá direito com direito, eu não vou me descuidar de que as alças fiquem entre os tecidos, tá? E aí, para evitar que as minhas alças aqui se movimentem ou se dobrem, eu vou colocar um alfinete onde elas estão também para ter certeza que elas ficaram assim acomodadas. Isso só vai fazer com que na hora de eu costurar, eu não precise me preocupar em elas se movimentarem assim. Então, eu já coloco um alfinete aqui. Os dois lados, porque essa aqui eu ainda fiz da mesma cor, né? Pode me confundir bastante, então o alfinete já resolve esse problema. E agora, então, a gente vai fazer uma costura de fechamento, pontos pequenos em toda a volta. Em toda essa margem, nós vamos fazer um pé de máquina com pontos pequenos e fechando. E visualmente aqui eu enxergo o que está do lado avesso. E se eu olhar aqui por dentro, ó, eu também estou enxergando tudo avesso, porque os direitos estão lá dentro se encontrando, tá? Então vamos lá fazer toda a volta.
Já fiz toda a volta. Certo? Se for dupla face, como a Menaide comentou, mais importante ainda, né? Que a gente cuide, ó, a costura da lateral tá bem em cima da outra costura, para os buraquinhos se encontrarem. Agora eu vou, por essa minha abertura aqui, ó, eu vou puxar uma das partes. E ficou, ó, de um lado e para o outro, certo? Todo mundo do lado direito. Agora eu vou acomodar essa partezinha aqui, lembra? Vocês lembram que eu comentei que a gente deixa um espacinho, então eu vou lá por aquela minha abertura e eu só tenho que cuidar aquela parte lá de baixo. Fica mais fácil agora, né? Ó, seguro e ajeito. Ela não vai ficar picuda, porque nós fizemos aquele ponto, né? Nós costuramos, deixamos aquele meio centímetro para cada lado. Porque ela é uma embalagem, né? Ela não precisa ter esse bico. E por que que não faz o bico? Porque quando eu colocar agora o forro para dentro, eu vou precisar que o forro ocupe aquele espaço lá. Então, não é biquinho, tá, gente? E agora, então, eu vou colocar o forro para dentro. No meu caso, eu escolhi esse xadrez aqui como forro. Vocês viram que esse aqui eu nem vou desvirar, né? Porque ele vai ficar invertido agora. Agora eu vou colocar ela e vou empurrar a pontinha lá para dentro. E ajeitar. Então, aquela costura vem aqui para cima, pode passar. As costuras da laterais estão todas aqui. Coloca alfinetes. Ajeita, ó. Coloca alfinetes ou passa com o ferro bem passado para ir todo mundo para o lugar. Por quê? Por causa do túnel da cordinha, né? Ó, ajeita. Eu não vou fechar o meu forro, porque eu tô com a linha verde na máquina, né? Mas, ó, para ser dupla face, tu pode fechar aqui com pontos invisíveis ou fechar a máquina como eu fechei o outro, tá? Mas aí, nesse caso, eu não vou fazer o meu agora, porque eu não vou fazer ele com linha verde. Nesse caso aqui, eu fechei a nossa abertura do forro com linha branca bem na margem, ó, e tá pronto. Mas a minha ideia era padrão único aqui, certo? Então, tu vai fechar essa abertura com pontos invisíveis ou a máquina. E vamos colocar agora todo mundo no lugar. Como é que eu vou colocar todo mundo no lugar? Ajeitei a parte de cima, coloco a minha mão aqui, ó, na minha costura, vendo por dentro, encontro aqui o meu dedo e encontro aqui, para evitar que eles se separem, né, gente? Alfineto. E por essa abertura que eu tenho aqui, eu consigo ver que a minha costura do outro lado tá bem no lugar. Então, eu vou alfinetar essa parte aqui. Então, eu preciso acomodar para essas costuras se encontrarem. É tudo simples, não tem manta, então é muito fácil. Eu tô com a mão toda aqui dentro, ó, e para encontrar essas costuras. Então, eu vou colocar o alfinete aqui e vou olhar. Tá vendo? Não ficou exatamente no lugar que eu queria.
Então, eu vou encontrá-las bem certinho, tá? E o mesmo aqui do outro lado. Ajeito aqui em cima, por isso é importante ajeitar. Aqui eu tô vendo a costura lá do outro lado e vou alfinetar. O que que eu vou fazer agora? Vou passar uma costura bem próximo acima da cenoura, na parte da rama. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Bem próximo aqui tem uma costura. E acima da nossa abertura, ó, eu vou passar outra costura, certo? Vamos lá. A gente vai passar uma costura em cima também, tá, gente? Aqui na margem a gente vai passar para dar uma firmeza, porque nós estamos fazendo uma bolsinha, né? A ideia aqui é que ela possa mesmo ser transportada ou para brinquedo ou para um adulto. Então, nós vamos passar uma costura aqui na volta, menos do que um pé de máquina, com pesponto, aumenta o ponto para ambas as costuras, porque é um pesponto. Vamos lá. Cuida das linhas do começo, porque eu já vou chegar perto, lembra? Sempre quando eu vou cruzar, eu encontro as minhas linhas do começo, para elas não ficarem inosadas, separo elas aqui, lembra? Ó, eu comecei aqui e estou chegando, então eu pego as minhas linhas para evitar que dê uma confusão e deixo elas para cá. Ajeito, na verdade, né? E agora eu vou fazer as nossas costuras aqui de bem próximo para o lado de dentro, vai cruzar embaixo e a outra vai cruzar em cima. Mede se tu achar que é necessário. Por que que eu não passei nenhuma medida para vocês, gurias? Porque vocês podem ter variado aí na abertura, né? Então, não te preocupa com isso. O importante é que nós falamos sobre essa medida, que ela não pode ter menos de 1 centímetro aquela abertura, porque senão fica difícil de passar com uma ferramenta para colocar o cadarço, o que tu for colocar aí, né? O cadarço, fita mimosa, vai depender de ti. Como eu tô com a ideia de que ela vai se transformar num utilitário, eu vou usar um cadarço aqui, porque eu quero que ela seja resistente, né? Se a ideia é só presentear mesmo, aí pode ser até uma fita mimosa, tá vendo? Meu alfinete, eu tô guiando ele para não dar confusão. Tá tudo mais ou menos no lugar e eu prefiro fazer pelo lado direito, né? Que é o lado que eu vou enxergar, né? A parte de fora da minha peça. Por isso eu estou usando uma linha bem parecida, inclusive. Se vocês estão costurando na doméstica, vocês têm o braço livre, eu não tenho aqui, né? Na industrial não tenho o braço livre. Então eu vou costurar aqui por dentro. Vocês terão o braço para fazer toda essa volta aí. Mas é uma costura reta, então tá tudo simples, né, gurias?
Vou mostrar aqui para vocês aonde que eu vou passar. Olha onde está minha agulha. Ela vai passar no verde, mas bem próximo, ó. Bem rente aqui, para separar a cenoura das ramas. Para fazer o túnel só nas ramas, tá? Por que só nas ramas? Para aproveitar a sacolinha toda lá da cenoura, né? Por isso que é importante fazer todas as partes iguais, porque daí não sobra nada e não falta nada, né, gente? Passei a minha costura de baixo e agora vou fazer a de cima do túnel. Ó, que no meu caso aqui ela vai dar todo esse espaço. Eu não vou marcar, né? Eu vou usar o meu calcador, mas tu pode riscar aqui, se tu preferir, tu pode marcar essa distância, vai marcando de tempos em tempos para fazer ela ficar retinha, né? Qual é a ideia aqui, gente? Ó, legal a gente falar sobre isso. A ideia é fazer a costura lá de cima, onde nós temos as alças, nessa sequência que eu fiz, tá? A das alças, depois essa costura que separa a cenoura das ramas, e depois essa de cima. Por quê? Porque aí a gente já prendeu o tecido nas duas pontas. Pronto, tá pronta a nossa cenoura fofa que queima a marinha, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, a ideia é fazer essa primeiro, porque daí a gente prende ele aqui para ele não se movimentar mais. Aí fazer essa aqui, separando os dois tecidos. Isso vai garantir que aqui tá tudo parelho, ó. Aí essa costura a gente não vai ter que se preocupar com o movimento, a gente consegue fazer ela fluir bem melhor. Então, ela passou por cima e passou por baixo. Vou desvirar minha peça de novo, trazer para o lado direito e, ó, uma em cima e uma embaixo, tá? Vou pegar a bolsinha só para comentar que tá a eco bag do Plaface, ó, que nós fizemos esse mesmo sistema de túnel, lembra? E aí, então, o que que muda? Era só para trazer para vocês aqui, ó, que no caso, para ser dupla face, a gente tem que deixar a abertura dos dois lados, tá? A corda vai ser a mesma, porque se eu estou usando desse lado, eu vou tirar ela para esse lado, mas se eu quero trocar ela agora para o lado de cá, ó, eu só vou pegar a cordinha e passar, né, visualmente aqui, ó, porque eles estão bem um lugar do outro, e ela passa a ser pro lado de cá. Então, para ser dupla face, é importante deixar a abertura dos dois lados da cenoura. No caso, aqui, e repetir o processo aqui do outro lado, tá? Cordinha, qual é a medida? Não tem medida, Marta, é que passe aqui, ó. Ó, que ela passe por cima da peça. Aqui é fio de malha. Ó, que ela passe por cima da peça e tenha uma pequena sobra para eu dar o nozinho aqui. Vou cortar a minha para a gente ter
A Márcia está dizendo que é uma ótima para colocar bombons, né, gente? Que coisa mais interessante e mais fraterna que é presentear com biscoito, né? Eu sempre ganhei biscoitos. Quando eu trabalhava no comércio, eu sempre ganhava biscoitos na Páscoa e no Natal dos clientes. É uma lembrança saborosa. Vou usar uma de cada cor, tá, gente? Já que eu fiz as alças coloridas, eu vou fazer também. Qual é a medida? Quanto que eu usei de corda? 60 centímetros de corda, tá, gente? Mas vai sobrar, vocês vão ver. E vou passar. A importância da largura, o tamanho daquele túnel é simplesmente para que a ferramenta que tu tenha em casa, ó, entre com facilidade. Eu vou usar duas porque eu acho que fica muito mais charmosa. Pode ser uma também, tá, gente? Ó, vou passar aqui pelo outro buraquinho, mas vou seguir. Elias, pode ser uma alça só, né? Só de um lado, pode, é claro que pode. Por que que a gente faz duas? Porque aqui a gente trabalha com brinquedo, né? E a gente sabe que criança gosta de coisas que sejam diferentes, que sejam divertidas. Então, vamos ver quanto que a gente precisa para colocar um adamastor. Eu vou medir e vou dizer para vocês. Tá, então, ó, saiu do mesmo lado que entrou. Deixar ela esticado, vocês viram que tá sobrando bastante. Entrou, fez a volta e saiu ali, né? E a outra é ao contrário. Entrou e saiu. Para evitar confusão, eu já vou dar um nozinho aqui. Ó, para evitar que ela escape, né? Uma das pontas, né? E vou do outro lado. A Márcia está dizendo que é a artesã que faz biscoito encomenda a embalagem da artesã que costura. A economia solidária se faz bem, né, gente? É isso aí, a gente vai, né? Ó, então esse eu entrei do outro lado, né? O meu passador aqui de elástico de fita, ó, vai passar aqui por abertura onde está saindo essa fita, onde essa entrou, mas vai seguir, ele não vai parar, ele vai fazer toda a volta, né? E, como eu sempre digo para vocês, não terá um celular aí na mão de vocês, né? Na frente do. Então é mais fácil. E vai fazer toda a volta. Olha aqui na minha frente. Por isso que é importante que não seja tão estreito só para tu não passar trabalho. Então, ela entrou aqui desse lado, ó. Ela vai cruzar aqui pelo lado da verde e vai sair no mesmo lugar que ela entrou. Entrada e saída para a mesma fita. Às vezes, quando a gente está quase no fim, ela escapa. E o que que a gente faz? Coloca de novo. Ela escapa daqui. Então, ela vai entrar pelo lugar que não tem nada.
O bom é sempre quando a gente está puxando elástico, não ir deixando, né? A gente ir colocando que nem a gente faz com o alfinete de segurança, né? Que aqui a gente chama de joaninha. Mas a gente sabe que na maioria dos lugares chama de alfinete de segurança. Aqui todo mundo diz joaninha no sul. Cheguei aqui, pronto. Cuido para não escapar, né, gente? E temos então uma criança pode se divertir ou qualquer pessoa gostaria de ganhar. Desse lado eu tenho o verde saindo e desse lado eu tenho o laranja. Eu vou abrir bem para deixar eles mais ou menos do mesmo tamanho, né? E o que as crianças gostam mesmo é dessa mágica de poder pegar dos dois lados, né? E fazer ele fechar. Então, por isso que eu gosto de colocar dos dois lados. Ele fica bem fechadinho, ó. É simples de fechar e tá pronta a nossa bolsa. Agora já temos duas bolsas. Deixa eu ver quanto precisa para um adamastor. Um suporte para você subir. E, gente, para o adamastor falta bastante, ó. Ó, o adamastor, essa cenoura tem que ser bem maior. Vamos ver se ela cabe o adamastor cabe na nossa eco bag de ovo. Também não. O adamastor precisa, né? Com bag de ovo ela cabe. É só aumentar aqui o comprimento. Ai, gente, pensa, né? Então, eu trouxe a eco bag para mostrar para vocês isso também. Varinha esse tamanho. Vamos ver elas prontas agora. Ó. E façam para muitas embalagens, para embalar muitos produtos. É só a gente ir variando o tamanho, que a gente estava falando no começo. Então, a semana passada a gente estava com essa embalagem aqui também na oficina, ó, e um pouquinho maior já é outra peça para caber outro produto. Vamos ver quanto que tem essa daqui, por exemplo, ó. Nós falamos em 22, né? Essa rosinha, vocês estão vendo aqui, ó, a rosinha e a azul, elas têm a mesma largura. O que que a gente fez? Aumentou aqui para caber um outro produto ou uma outra quantidade, e serão dois produtos. Por isso que é legal fazer as nossas embalagens, né, gente? Porque a gente não precisa comprar embalagem disso, embalagem daquilo, a gente vai fazendo conforme a nossa necessidade.